Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que te fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: esses são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa noite nos conduza, nos abra a mente, Senhor, e nos prepare para enfrentarmos as grandes lutas que temos na nossa vida. Que o teu Espírito Santo, Pai, seja o nosso guia, seja o nosso mestre, seja aquele que nos conduza a toda a verdade. E sejamos, ó Deus, cheios do teu Santo Espírito, para que não sejamos enganados pelo príncipe deste mundo, por esse que tem levado tantas pessoas a tomarem decisões que destroem os sonhos de Deus na sua vida. Pai querido, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, e jamais seremos confundidos por palavras estranhas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Eu quero nessa noite falar sobre firmeza de propósito com Deus. Irmãos, é muito difícil quando Deus habita no coração de um cristão, e lhe dá uma visão, lhe fala a respeito da salvação, como nós temos recebido de Deus através da sua palavra, e nós nos desviamos por causa das coisas que acontecem no meio do deserto da nossa vida. Eu fico imaginando que momento difícil esse, quando Deus estava se preparando para entregar nas mãos de Moisés as leis que estariam conduzindo o povo de Israel por um lugar seguro, e nesse meio tempo, Deus teve que parar o que estava fazendo e falando com Moisés para dizer assim: olha, parei por aqui, desce desse monte, porque lá embaixo o povo se corrompeu. E depressa se desviaram do caminho que eu lhes dei. Fizeram para si um Deus, um bezerro de ouro. E estão dizendo que foi esse Deus, ou os deuses, que os tiraram do Egito. Irmãos, o grande desafio que nós temos como povo de Deus é o de nós mantermos a visão de Deus durante todo o tempo da nossa peregrinação na vida pelo deserto que nós vamos passar nesse mundo. Porque o que nós estamos vendo hoje, queridos, é uma grande quantidade de pessoas, e não é pequena, que estão perdendo essa visão. Cristãos que estão esmorecidos na fé, e estão se deixando conduzir por palavras estranhas, e fazendo coisas estranhas, e perdendo o que de Deus é mais importante para a nossa vida, que é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Basta uma dificuldade, basta uma luta, basta um problema,
Basta um líder que cai, que se corrompe, ou qualquer coisa dessa natureza, e o cristão começa a acreditar que Deus não está mais presente na sua vida. Queridos, não basta a gente ter um bom começo, a gente precisa ter um bom fim. Nós precisamos ter uma jornada completada, como eu disse, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, mas a coisa mais importante dessa frase é o final, quando ele diz, eu guardei a minha fé. Irmãos, guardar hoje uma fé genuína em Cristo Jesus, que não seja contaminada pelo que nós estamos vendo nesse mundo, é uma grande vitória que nós temos alcançado. Se você tem se deixado levar por essas circunstâncias e por aquilo que está acontecendo ao seu redor, eu fico imaginando, irmãos, que coisa terrível. Como que esse povo podia fazer um negócio desse? Eles viram o poder de Deus nas 10 pragas que caíram no Egito, e nenhuma delas sequer veio a cair sobre o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito após a 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos, eles fizeram uma celebração que nunca haviam feito antes, que foi a Páscoa. E aquela celebração, aquele sangue aspergido nas portas, nos umbrais das casas do povo de Israel, foi suficiente para que nenhum dos primogênitos deles morressem. No entanto, no meio do Egito, todos os primogênitos morreram, até o filho de Faraó morreu, até o filho dos animais, os primeiros animais, os primogênitos dos animais também morreram. Então, irmãos, esse povo sai com esse livramento, né? Atravessa o Mar Vermelho, num caminho que Deus abriu pelo mar, vê o exército de Faraó morrer, perecer nesse mar, e logo adiante, eles constroem para si um bezerro de ouro. Irmãos, eu fico pensando como que isso fere o coração de Deus. E Deus chama esse povo de dura cerviz. Queridos, não basta a gente ter um bom momento com Deus de conversão. Nós precisamos ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Eu não acredito, irmãos, que a vida cristã é feita de um momento, sabe? Aquele momento de emoção, que eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor Jesus, ou aquele momento pelo qual eu passei nas águas e eu me batizei. Oh, que maravilha! Irmãos, a vida cristã é feita de decisões que nós tomamos durante toda a jornada, no meio de lutas. Cadê Moisés? Moisés sumiu, cadê esse homem? Irmãos, eles não suportaram a ausência de Moisés por alguns dias. Eles não suportaram. Eu vejo hoje cristãos que não suportam muitas coisas. Por quê? Porque se Deus demorar mais um pouquinho, se a dificuldade aumentar mais um pouquinho, se a luta aumentar mais um pouquinho, já é o suficiente para eles desistirem do projeto de Deus para as suas vidas. Então, queridos, o que eu quero hoje compartilhar com você é para você não perder o foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não importa o que você está passando agora, eu só posso dizer uma coisa para você: isso vai passar, isso é transitório, seja de ruim ou seja de bom. As coisas boas passam, as ruins também, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus é o que permanece na nossa vida. Mas o que eu tenho visto hoje são tantos cristãos construindo para si bezerros de ouro, entristecendo profundamente o coração de Deus. É engraçado que às vezes para fazer o que entristece a Deus é uma facilidade, irmãos. Bastou Arão pedir: olha, me tragam lá todas as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres e vossos filhos, tragam aqui. Irmãos, o povo tirou, diz o versículo 33. Então todo o povo, não foi uma parte, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Talvez se ele pedisse isso para fazer alguma coisa que fosse de relevante realmente para Deus, não haveria tanta aderência, tanta adesão como houve aqui. E este, recebendo das mãos, trabalhou com ouro, com buril, e fez dele um bezerro de ouro fundido. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, que coisa terrível.
dizer que aqueles bezerros construídos ali faz parte dos deuses que os tiraram. Agora, interessante, o versículo 5 diz assim: Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Senhor com letra maiúscula, estava falando de Jeová. Um bezerro de ouro ali, mas a festa não era para o bezerro de ouro, era para Jeová, para o Senhor. Que confusão maluca é essa? É o que está acontecendo no nosso dia, irmão. Um monte de bezerro de ouro construído no meio do povo de Deus, mas é tudo para o Senhor. Entendeu? Cantores, artistas gospel sendo venerados como bezerros de ouro, mas é para o Senhor. Líderes sendo venerados como verdadeiras manifestações do poder de Deus na terra em termos de divindade, porque hoje, irmãos, algumas lideranças nas igrejas viraram divindade, mas é tudo para o Senhor. Senhor, coisa nenhuma. Deus está longe disso. Deus não participa de nada disso. Ele não divide a glória dele com ninguém e nunca vai dividir. Não há bezerro de ouro nessa história, mas o povo prontamente. Agora, olha só o versículo 6, irmão, essas coisas, quando você lê um texto, você vai prestando atenção que chega a cortar o coração. No versículo 6, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Madrugaram, irmão. Faz um culto aí de madrugada aí. Esse culto de domingo, bispo, quando a gente for lá para cima, não vai dar para fazer ele mais tarde, não. O culto começa às 8h30, irmãos. Né? Aqui o texto diz, madrugaram. Madrugaram significa, acordaram antes de amanhecer o dia. Ainda era noite quando eles se reuniram, e o dia amanheceu. Nesse aspecto. Por quê? Porque quando é para adorar bezerro de ouro, o pessoal madruga. Mas quando é para adorar o Senhor, não, é muito cedo. Por que eu vou acordar nessa hora? Irmãos, eu vejo como às vezes a gente mede tanto sacrifício para fazer alguma coisa que é para a glória de Deus mesmo, de verdade. E como que a gente às vezes não mede sacrifício para fazer coisa que às vezes entristece o coração de Deus. Hoje a gente vê isso. Pessoas estão dispostas a pagar altas somas em dinheiro para ver um artista. Mas às vezes quando vão entregar uma oferta na casa do Senhor, ficam fazendo pelo menor esforço. Muitos desses artistas gospel que tem hoje aí, quando fazem shows ingressados, tem que cobrar ingresso, não é barato, queridos, é caro. É caro. Mas as pessoas estão dispostas a pagar porque é um show, não, é um show e tal. E quando é do mundo, então, quando é coisa pagã mesmo, do mundo, não tem nada a ver de Deus, aí que é mais caro ainda. É muito mais caro. Mas quando a coisa é para Deus, aquela coisa de mesquinharia, não, isso é muito. Nós não fazemos nenhum evento na nossa igreja aqui, em termos assim, de congressos, seminários, né? Essas coisas que a gente faz na igreja, a gente não faz para arrecadar. Muitas vezes temos dificuldade de cobrir as despesas que o evento dá para fazer o evento acontecer, né? Como esse das mulheres agora. Elas vão arcar com uma série de compromissos, desde propaganda, né? De divulgação, material gráfico, oferta para as palestrantes que virão, algumas vêm de longe, depende de transporte, vêm de avião, acontecem essas coisas. Tudo isso é colocado dentro desses, mais alimentação que sempre tem, né? Nesse 60 ainda tem alimentação. Aí depois você vê, tu tira tudo e tal, não sobra nada, irmãos, e às vezes falta. Às vezes a gente tem que ajudar alguém que não pode, tem que fazer um 0800, tem que fazer um SOS, porque não é para arrecadar, é para abençoar, só para abençoar. Mas a pessoa, às vezes, está disposta a pagar o dobro, o triplo, 4 vezes mais, por uma coisa que não é agradável a Deus, ou uma coisa que não vai edificar em nada a vida dessa pessoa. Por quê? Porque nós, às vezes, perdemos o foco.
E todas as vezes que a gente perde o foco, o bezerro de ouro entra na nossa vida. Às vezes a gente fica pensando assim, o bezerro de ouro é uma imagem, né? É um ídolo que foi feito, e não, graças a Deus, na minha vida não tem mais esse negócio de ídolo. Tinha na época lá da igreja católica, que eu adorava aqueles santos e tal, fazia oração para eles, mas graças a Deus, Deus tirou isso da minha vida. Irmãos, quem disse que bezerro de ouro é só uma imagem? Quem disse que bezerro de ouro é só um ídolo feito por mãos humanas? Não, irmãos, tem outros bezerros de ouro. Quem disse? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira orando a Deus para pedir uma bênção. Aí Deus dá a bênção. Aí depois da bênção a pessoa fica adorando a bênção. Aquilo se torna um bezerro de ouro na vida da pessoa. Senhor, me dá um filho. Como eu queria ter um filho? Senhor, eu queria gerar um filho. Senhor, eu queria um filho. O filho nasce, pronto. Agora a pessoa não vem para a igreja por causa do filho. Entendeu? Não trabalha mais na obra de Deus por causa do filho. Não faz mais nada por causa do filho. Virou um bezerro de ouro. Virou um bezerro de ouro na vida da pessoa. Antes era melhor o Senhor não ter dado, do que a pessoa começar agora, perder o foco. Irmãos, filho não é desculpa para nada, mas a gente usa muito isso, né, como desculpa. Eu vejo irmãos aí que seus filhos foram criados na igreja, junto com eles, fazendo a obra de Deus, e nunca os filhos foram barreira ou impedimento para ele ser um cristão, para ele estar envolvido no povo de Deus, mas há outros que, né, basta ganhar o primeiro filho, desaparecem. E bota tudo culpa no filho. Cuidado, hein? Quando a gente fica fazendo isso, aquilo que era para ser bênção se torna uma maldição na nossa vida. Tudo, não é só filho não, tudo que a gente começar a usar como desculpa para perder o foco e vir um bezerro de ouro, acaba se tornando uma maldição na nossa vida. Muito pelo contrário, nós devemos fazer disso um motivo maior, para que a gente sirva o Senhor, ame o Senhor, caminhe junto com Deus, dê graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Por isso, querido, nós precisamos conferir o tempo todo como é que está a nossa relação com Deus, como é que está a nossa comunhão com Deus. Será que nós estamos construindo alguns bezerros que a gente não está percebendo, mas está acontecendo na nossa vida? Essa preocupação havia no coração de Davi, quando ele escreveu o Salmo 139 e perguntou para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe Tu penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não chegou na minha boca e Tu já a conheces toda. Então Davi estava ali naquela oração, naquela comunhão com Deus, preocupado de quê? De não perder o foco, queridos. O que eu tenho visto hoje, tantos cristãos que tinham tudo para viver uma vida feliz com Deus, abençoada, vitoriosa, mas perdem o foco e começam a colocar outras prioridades na sua vida que destrói o caminho, o plano, o projeto, o sonho de Deus na sua vida. Nós já sabemos desse risco, querido, que todos nós corremos. Todos nós corremos, a gente sabe, de perder o foco, de perder a visão, de perder o projeto de Deus para a nossa vida. E quando isso acontece, pode estar certo, bezerros de ouro estão nascendo dentro do nosso coração, que vão nos afastar da presença de Deus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que Jesus estava dizendo? Cuidado com os caminhos, cuidado com as escolhas, cuidado com os focos que vocês estão mudando na vida de vocês, as prioridades que vocês estão estabelecendo. Querido, nós temos tantas coisas para ver, para saber, para lutar, para desfrutar nesse mundo e para vencer. Mas nós precisamos, todo momento, perguntar, Senhor, como é que está o meu coração? Senhor, como é que está a minha vida? Como é que está o meu casamento? Como é que está o meu relacionamento conjugal? Tem muita gente que começou um casamento lindo, abençoado por Deus, mas lá na frente a esposa perdeu o foco. Lá na frente o marido perdeu o foco. De repente um dos dois começou a achar que o foco agora era o trabalho. Não, o trabalho, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu trabalho, e o trabalho. Irmãos, foi deixando tudo de lado. Foi deixando a vida conjugal, foi deixando o cuidado dos filhos, foi deixando a comunhão do corpo de Cristo e só trabalho. Irmãos, a gente já sabe onde isso vai dar. Isso vai dar num casamento destruído. Isso vai dar em cônjuges machucados, feridos, filhos sem pai, sem mãe. É onde vai dar.
Então nós precisamos conceituar não somente aquilo que nos interessa pelo momento, não, porque o meu momento agora é trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer. Irmãos, há tempo para tudo debaixo do sol, tempo para tudo. E quem tem foco em Deus, consegue através do Espírito Santo de Deus, saber o tempo certo de parar, o tempo certo de começar, o tempo certo de avançar, o tempo certo de Irmãos, há momentos que o Espírito Santo de Deus faz a gente retroceder. Há momentos que o Espírito Santo de Deus diz, olha, para um pouco, você está acelerado demais. E aí a gente está perdendo às vezes o que tem de mais importante da vida, porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus no nosso coração. A busca, querido, de algumas respostas e soluções, às vezes nós encontramos algumas alternativas perigosas. Eu estou buscando uma solução, eu queria que Deus falasse comigo, eu tenho que arrumar uma saída para esse problema. Irmãos, cuidado. Por quê? Isso aconteceu com o povo de Israel. Moisés disse, olha, eu vou ali, porque eu vou receber das mãos de Deus algo importante para a vida de vocês. Eu vou estar na presença de Deus. Irmãos, aquilo se transformou num problema, porque a falta prolongada para eles, né? Mas não para Deus e não para Moisés, fez com que eles começassem a acreditar que a melhor alternativa seria um Deus feito por mãos humanas. Quando Esaú, na sua necessidade de comida, por não haver abatido uma caça, aceitou a proposta de Jacó de trocar a bênção da sua primogenitura por um prato de comida, um prato de lentilhas. Irmãos, nós gostamos às vezes de saídas mais imediatas, sabe? Não, o que me interessa agora é o que está me apertando agora aqui. Eu tenho que resolver esse negócio aqui, depois eu... Irmãos, que depois é depois. Como é que nós vamos trocar o eterno pelo transitório? Como é que nós vamos trocar as promessas de Deus por soluções imediatas? É o que nós estamos vendo hoje, querido. Você conhece alguém que Deus curou há 100 anos atrás por um milagre e que ainda esteja vivo? Todas as pessoas na palavra de Deus que Deus curou, um dia morreram. Certa vez Deus falou através de um profeta, os vossos pais comeram o maná do deserto, mas morreram, pereceram. Mas aquele que comer do pão vivo que desceu do céu, esse jamais morrerá. Irmãos, nós estamos muito inclinados a trocar o eterno pelo transitório. Às vezes você dá um conselho a alguém e diz assim, querido, olha só, se você fizer isso que você vai fazer aí, você pode ter um alívio agora, mas lá na frente, isso vai te custar caro. Lá na frente eu oro, aí Deus abençoa. Deus não vai abençoar, querido, porque você está fazendo a escolha pela maldição agora. Então não adianta você pedir bênção lá na frente. Alguns anos atrás, quando me apareceu um esporão no pé, e que eu tenho aqui como esporão de estimação até hoje, dói, irmãos, dói. Eu procurei 2 especialistas, ortopedistas, e os 2 me falaram a mesma coisa nesse sentido. Eles disseram, olha, está doendo? A gente sabe que está doendo, isso dói. Tem um remédio. Eu perguntei, o remédio cura? Não, não cura. Remédio alivia a dor. Que remédio que é? Ele, corticoide. Cortisona. Eu perguntei, como é que funciona esse negócio? Não, nós vamos aplicar uma injeção de cortisona no seu pé
E você vai ficar 3 meses mais ou menos, em média. Pode ficar um pouquinho mais até, sem sentir dor. É? Mas por quê? Não, porque depois volta. Mas aí depois de 3 ou 4 meses, você volta aqui, eu te aplico outra. Vai passar na hora a dor. Só que eu tenho que te avisar uma coisa. Não vai ser na primeira aplicação, nem na segunda, nem na terceira, mas o uso contínuo desse negócio aí vai prejudicar o teu rim. Talvez você termine, no final da sua vida, ligado a uma máquina de hemodiálise. Irmãos, você já imagina o que eu escolhi, né? Eu fiquei com a dor. Fiquei com a dor. Porque eu não posso trocar um alívio imediato por um problema muito mais sério lá na frente. Só que tem gente que está trocando isso. Não importa. O que eu quero é me livrar da dor aqui agora, depois lá na frente, aí eu oro para Deus, Deus vai me abençoar. Irmãos, como é que eu vou orar para Deus me abençoar se o médico já me avisou que vai dar zebra? Irmãos, eu posso fazer um negócio desse? Se eu não soubesse, se o médico não tivesse me falado nada, eu embarcasse nessa, eu podia dizer, Senhor, tu sabes que quando eu fui, o médico não me falou nada, só depois de 5 anos que eu estou tomando essa droga, e que agora está dando problema no meu rim, que o outro médico veio falar para mim, Senhor, eu estava na ignorância, Senhor, eu não sabia. Aí Deus não pode aceitar a minha oração e dizer, querido, eu vou te aliviar aí. Mas, o que está acontecendo hoje não é isso não, irmãos. É que muitos cristãos, sabendo do resultado do bezerro de ouro, estão querendo o bezerro de ouro, mesmo sabendo que está entristecendo o coração de Deus, mas lá na frente, a misericórdia do Senhor os assistirá. A misericórdia de Deus, queridos, não pode ser confundida com a permissividade do nosso Deus para a gente adorar bezerro de ouro. Alguns líderes em nossos dias, em busca do crescimento ministerial da sua igreja local, estão fazendo isso, queridos. Oferecendo para o povo bezerros de ouro. Olha, venha porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. Deus não vai fazer. Ou se fizer, não é Deus que está fazendo. É a operação de sinais e prodígios que a própria palavra de Deus diz que ia acontecer no meio do povo de Deus. Por quê? Porque Deus lhes mandará a operação do erro, para darem crédito à mentira. Às vezes você vê determinadas coisas acontecendo em algumas igrejas, na televisão, você fica, meu Deus, será que esse povo não enxerga que isso aí está tudo errado? Será que eles não estão enxergando que isso aí é idolatria, isso aí beira uma feitiçaria evangélica? Será que eles não estão vendo isso? Isso não é bíblico, isso está tudo errado. Irmãos, então não, irmão. Então, do mesmo jeito daquele povo que lá reuniu-se e começou a adorar aquele bezerro de ouro. E diz aqui que eles trouxeram ofertas pacíficas, holocaustos, e o povo assentou-se para comer e beber, versículo 6, e levantou-se para divertir-se. Irmãos, estava uma festa. Estava uma festa. A comidaria estava rolando, todo mundo se alegrando. O bezerro de ouro está aí, foi ele que nos tirou, irmãos. O final disso foi muito triste. Porque 3.000 homens morreram num só dia. Toda vez que um bezerro de ouro entra na nossa vida, tem morte. Alguém vai morrer. Um casamento vai morrer. Uma família vai morrer. Amizades vão morrer. Sonhos vão morrer. Promessas de Deus vão morrer. Projetos de Deus vão morrer. Por quê? Porque nós perdemos o foco. E saímos do eterno para o transitório. Buscamos aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, tem tanta cosmética hoje. Tem tanta coisa sendo oferecida em nome de Deus. Bezerros de ouro, queridos, sempre surgem por causa de necessidades.
Eu nunca vi um bezerro de ouro surgir que não fosse atrelado a uma necessidade. Não, nós temos que resolver isso aqui. Temos uma falta, então temos que dar o jeito aqui. Se Deus não fizer, nós vamos fabricar a nossa bênção. Certa vez, Saul estava aguardando o profeta Samuel para abençoar o povo, para que pudessem sair para a guerra. O profeta Samuel se demorou um pouco e Saul fez. Saul fez. Ele fez lá uma cerimônia lá, fez lá um salamaleque lá e tal, e tal. Aí depois o profeta Samuel chegou e ele disse, não, mas tu estava demorando, eu tive que dar um jeito aqui, meu filho. Isso é bezerro de ouro. A gente não pode agir dessa maneira. Ah, se Deus demorar mais um dia, eu vou dar meu jeito aqui. Ah, vou entrar pelo caminho do jeitinho brasileiro, vou procurar fulano, mexer os pauzinhos lá por trás, fazer uma mandinga evangélica, mas vou fazer. Irmãos, tem gente fazendo isso. E às vezes estávamos tão perto de alcançar, sabe, a bênção de Deus, e nós acabamos trocando ela por um negócio que não é a bênção de Deus. Sabe Abraão com Sara? Deus falou, vou dar um filho para vocês, mas está demorando muito. Me dá um filho através da minha escrava. Veio o filho. Só que esse filho não era o filho da promessa. Era o filho do jeitinho. É o filho do salamaleque, era o filho do, entendeu? Da capacidade humana, do intelectual. Não, porque a gente aqui é assim, se Deus não fizer, a gente fabrica. Ismael nasceu. Só que quando Ismael nasceu, foram poucos anos de alegria e muitos anos de sofrimento. Porque quando chegou a promessa, Ismael começou a confrontar com a promessa. O filho da promessa não conseguia conviver com o filho do bezerro de ouro. Abraão teve que mandar embora o menino junto com a sua mãe. Irmãos, às vezes quando a gente lê esse texto, a gente vê só pelo lado, não, porque Sara estava certa, quando ela pediu para ele despedir, porque aquele não era o filho. Irmão, mas foi ela que arrumou aquele filho. Foi ela que deu a ideia mirabolante de Abraão ter um filho através da escrava. E agora, aquele filho que seria mandado embora não era nada dela, mas era filho de Abraão, sangue do seu sangue. E por causa disso, duas nações cresceram. Os ismaelitas também se tornaram numa grande nação. Assim como os filhos de Isaac também se transformaram numa grande nação, que não se dão até hoje. São os judeus e os árabes. Até hoje tem guerra, tem conflito, tem morte, tem problema, porque quando o bezerro de ouro vem, ele confronta aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes uma bobeirinha, né? Eu já vi colegas, amigos meus e irmãos de igreja. Não tem nada demais, é só depois do trabalho, a galera me chamou para a gente ir lá por happy hour. Um fim de dia feliz, um momento feliz, happy hour. E dali nasceu umas conversinhazinhas que não edificam. E dali uma colega de trabalho deu um sorrisozinho um pouco diferente e tal. Eu não queria nada disso, mas ela foi se aproximando. E naquele happy hour, um casamento estava acabando. Irmãos, momentos, eles são muito perigosos. Momentos, eles podem ser tremendamente edificantes na nossa vida, mas também podem ser tremendamente destrutivos, principalmente quando a gente perde o foco. Sabe aquele pequeno desvio de verba? Aquele dinheirinho que, né, lá no posto de gasolina, o frentista pergunta assim, quer a nota no mesmo valor ou pode botar mais um pouquinho?
Irmãos, já fui cansado de perguntar imposto, já carequei. E aí, doutor, faz a nota em qual valor? Eu digo, no valor que foi colocado a gasolina aí. Porque a pergunta dele é, posso botar mais um pouquinho? Por que ele faz essa pergunta de botar mais um pouquinho? Porque vai comprovar lá na empresa uma gasolina que não colocou. Mas por que ele oferece isso? O que ele vai ganhar com isso? Ganha uma gorjeta. Se botou 50 e disse que botou 100, você ganhou 50. Dá para dar uns 5 para ele, não dá? Ele fica seu amigo, você fica amigo dele, tudo dá certo. Irmãos, eu estou dando um exemplo aqui, mas são vários. Esses 50 por fora é um bezerro de ouro, irmão. É uma perda de foco. Houve um momento na vida de Judas, que Judas começou a construir um bezerro de ouro. Como que ele construiu isso? Porque Judas era o tesoureiro dos 12. Ele cuidava da bolsa. E o texto que Jesus falou sobre a oferta daquela mulher, que trouxe lá um perfume caríssimo e ungiu Jesus com aquele perfume, Judas se levantou e disse, olha, esse perfume vendido daria um bom dinheiro e poderia matar a fome de muitos pobres. E o texto diz que ele não estava nem um pouco interessado nos pobres, mas no dinheiro que, se lançado na bolsa, ficaria em controle dele. Quando a gente vê no final da história de Judas, ele cometendo aquele ato terrível de procurar os principais sacerdotes e vender o seu senhor por 30 moedas de prata, a gente olha aquilo e diz assim, meu Deus, coisa terrível, como é que um homem pode conviver com Jesus 3 anos, ver todos os milagres que Jesus fez, ser testemunha de cada um deles, estar naquele barco em que Jesus andou sobre as águas e mandou o mar acalmar no meio da tempestade, ter visto Lázaro ressuscitar após 4 dias de morto, ter visto alguém enxergar o outro paralítico andar. Como é que esse cara vende o seu senhor por 30 moedas de prata? Quando a gente lê o texto de Êxodo que nós lemos, é feito de quê? Argolas, das orelhas, das esposas e das filhas de todo o povo de Israel. Você entende que para construir um bezerro de ouro de argolas, foram muitas argolas, né? Não foi 3 ou 4 ou 5 que construiu aquele, foram milhares para construir o bezerro de ouro. O problema é que a gente acha que uma argola só não faz mal. 2 também não, porque com 2 eu não vou construir um bezerro de ouro, nem com 3. E nós começamos a fazer coisas, querido, que vão tirando a gente do foco, até que o bezerro fica pronto. E aí você não sabe como é que isso aconteceu. Eu fico perguntando a Deus, Senhor, como é que estava o coração de Judas quando ele fez aquilo, mas o que entrou no coração de Judas depois que ele fez aquilo? Talvez ele tenha passado um período anterior à sua morte, porque ele se matou, dizendo, como que eu deixei isso crescer dentro de mim? Como que eu fabriquei isso na minha vida? Eu acabei de vender o meu Senhor. A gente minimiza os custos. A gente acha que não vai acontecer nada. No coração de Judas, ele achou o seguinte, eu troco Jesus pelo dinheiro, mas não vai acontecer nada, porque eles vão pegar Jesus, vão levar ele para lá, vão fazer uma série de perguntas para eles, vão inquiri-lo, vão talvez até maltratá-lo um pouco, mas depois eles vão soltá-lo, e a vida continua. Mas quando ele viu que isso não ia acontecer, e que ele seria assassinado, a partir daquele dia que Jesus foi julgado e condenado à morte, aí Judas percebeu a grandiosidade do bezerro que ele construiu. Igreja do Senhor Jesus, Deus tem preparado para nós coisas grandes e eternas.
que nós não podemos trocá-las pelas ofertas que nos fazem no meio do caminho. Se nós desejamos manter, queridos, a visão de Deus, nós precisamos resolver firmemente não nos contaminarmos com as finas iguarias que esse mundo nos oferece. Porque no final delas é caminho de morte. Às vezes, querido, um risco de nós pararmos na cova dos leões, como Daniel foi parar. Ou na fornalha, como seus 3 amigos também foram parar. Às vezes com o risco, querido, nós sermos confundidos como extremistas, radicais. Fulano é muito radical. Um pouquinho só não tem problema. Por que tanta radicalidade? Queridos, a promessa que Deus fez para nós, ela será posta à prova por algumas questões que hoje nós estamos vivendo, hoje, não é amanhã, semana que vem não, agora. Por isso a palavra de Deus diz: se hoje mesmo ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Palavras-chave definem muito bem essas palavras que determinam quem nós somos e de quem nós somos e para quem nós vivemos. A palavra-chave chamada verdade, ela tem muita importância na nossa vida. Fidelidade, obediência, perseverança, respeito a Deus e ao princípio da autoridade estabelecida por Ele, integridade, mansidão, domínio próprio, quebrantamento, são coisas que determinam a nossa caminhada e expressam claramente a visão que nós temos de Deus. Nós realmente adoramos a Deus ou um bezerro de ouro? Essas palavras é que vão definir. Todos os dias, nós temos escolhas para fazer. E essas escolhas determinam o final e o foco. E essas escolhas determinam de quem nós somos e de quem nós recebemos aquilo que está chegando nas nossas mãos. É de Deus? É do mundo? É do bezerro de ouro? É de quem que nós estamos recebendo isso? Olha, filho de Deus, povo de Israel, aí está o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E eles acreditaram. Porque, afinal de contas, o sacerdote Arão estava falando isso. E aquele culto ali era um culto ao Senhor. O bezerro estava ali, mas o culto era ao Senhor. Querido, nem todo lugar hoje que se entra para cultuar o Senhor, é o Senhor que está sendo adorado ali naquele lugar. A gente tem que ter discernimento, maturidade, para definir, diante do que estamos vendo, se realmente é o Senhor que está sendo adorado ali. Quando Deus falou através de Moisés: olha, quem crê no Deus Jeová, fique aqui perto de mim, venha para o meu lado. Uma parte veio, foram dos filhos de Levi, mas o restante ficou do outro lado, porque já estavam acreditando que realmente era aquele bezerro de ouro que os tirou da terra do Egito. Irmãos, hoje nós estamos vivendo esse momento no nosso Brasil, quando os princípios que essas palavras que eu falei, como verdade, integridade, obediência, perseverança, representam algo importante, mas quando eles são atingidos, compromete a visão de Deus para a nossa vida. E hoje nós temos um Brasil afetado, fora da visão de Deus, aonde não há limites para os absurdos que os homens são capazes de cometer. Não tem limite não, o Brasil está sem limite. O Brasil está caminhando para um negócio de terra sem lei.
A gente está caminhando para uma situação aborígene, primitiva, fora da visão de Deus. E fora da visão de Deus, o diabo fica livre para matar, roubar e destruir. Livre para agir na vida das pessoas. É o que a gente está vendo hoje. Irmãos, perdeu-se a afeição natural. Essa semana eu conversei com um homem, dito de Deus, e eu disse para ele: querido, você vai fazer isso com o seu casamento? Você vai fazer isso com a sua família? Você vai fazer isso com as suas filhas? Ele baixou a cabeça e não me respondeu nada, porque ele já tinha tomado a decisão de abandonar a família. E eu posso dizer a você, por motivo fútil, a esposa dele não o traiu, não se prostituiu, a esposa dele nunca fez nada que justificasse uma atitude dessa. Quando alguém perde a afeição natural, ele não liga mais nem para filho ou filha. Ele não liga mais para a família. E o que a gente está vendo hoje é isso. Ah, minha família, Deus vai cuidar. Peraí, Deus vai cuidar? Não, alto lá, a família que Deus te deu é para você cuidar. Não transfira isso. Mas o que a gente está vendo hoje, queridos, que ou a gente é corrigido por Deus e Deus nos livra dos bezerros de ouro que nós estávamos para construir, ou se a gente deixar o tempo passar, o pior vai acontecer. Então eu quero orar nessa noite, para que você tenha algum bezerro de ouro em construção na sua vida, que pare aí. Que você não doe mais uma argola sequer para isso acontecer. Porque o bezerro de ouro, irmão, quem constrói somos nós, tá? São as nossas decisões que constroem, são as argolas que a gente doa cada dia. Que isso pare na sua vida, que esse bezerro seja destruído e que ele não se conclua na sua vida, porque se ele ficar pronto, aí vai ser tarde demais. Eu quero orar nessa noite para que Deus te dê um foco tão grande, que quando o Satanás vinha assim, olha, tem aqui uma argola para o bezerro, eu disse, não, eu não estou construindo bezerro de ouro na minha vida. Eu estou construindo um relacionamento com Deus. Eu estou construindo uma caminhada com o meu Deus. E eu vou chegar até o fim dessa caminhada crendo nas promessas de Deus na minha vida. Eu não vou abrir mão de nada do que Deus tem me dado. Irmãos, olha, eu tenho visto umas coisas que eu estou ficando assim. Eu digo, Deus, eu estou ficando sem entender nada. Como que alguém toma determinadas decisões conhecendo a palavra de Deus? Orientado, questionado, avisado, sabe, olha, vai acontecer. Não tem problema não, eu estou pagando para ver. E Deus lá na frente vai me abençoar. Irmãos, eu já tive algumas conversas em gabinete, e fora do gabinete, em alguns lugares onde Deus me usou para aconselhar pessoas, que eu senti o Espírito Santo de Deus assim, cala a tua boca, não fala mais nada. Porque diante do que eu ouvi, Deus falou assim, quieto, não fala mais nada. Eu baixei a cabeça, fechei os olhos, e só pedi assim, Senhor, tenha misericórdia, só isso. Porque não tem mais o que falar. O bezerro de ouro já estava pronto. Não tem mais jeito. Mas ainda é tempo de você evitar isso na sua vida. Não deixa ele ficar pronto. Se começou, para. Senhor, está aqui de volta as argolas, vou dedicar a Ti, e eu não quero bezerro de ouro nenhum na minha vida, eu não quero. Eu quero a Tua presença dentro do meu coração.
no meu casamento, nas minhas decisões, no meu dia a dia. E é por isso que eu quero orar nessa noite, convidando a todos para nós ficarmos de pé. Está demorando, eu tenho orado já 3 meses, 1 ano, e Deus ainda não deu a resposta. Moisés está lá no monte, ainda não desceu. Espera ele descer, irmão, porque quando ele descer, ele vai trazer a promessa de Deus para a sua vida. Não faz bezerro de ouro antes, não faz não. Quem nos últimos dias pode dizer: Senhor, eu tenho sido rondado, eu tenho sido sondado, eu tenho sido, pressionado por algumas circunstâncias na minha vida a aceitar coisas que eu sei que não são da tua vontade, mas eu não quero isso para a minha vida. Você tem enfrentado lutas assim nos últimos dias? Coisas que você sabe claramente que não é o que Deus quer para a sua vida, mas as circunstâncias têm te pressionado, e você hoje quer dizer: Senhor, eu reconheço que isso aí é uma armadilha para a minha vida, mas eu não quero entrar por esse caminho. Eu não vou doar nada para construir bezerro de ouro. Eu não vou participar de coisas que eu sei que vão afetar as promessas que Deus fez para mim. Que você possa nessa noite levantar a sua mão diante de Deus. Porque quando a gente toma uma decisão, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Resolveu, é uma decisão que ele tomou com Deus. Que nessa noite a decisão seja em favor da vontade de Deus, da sua família, do seu casamento. A decisão seja em favor do seu relacionamento com Deus. Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, porque eu sei que é difícil. Às vezes Moisés sobe o monte, parece que não vai descer de lá nunca mais. E os dias vão passando, e às vezes nós ficamos perguntando: e aí, o que eu vou fazer agora? E alguém vem e pergunta: e aí, cadê Moisés? Como que dizendo: você não vai fazer nada? E o Espírito de Deus diz assim: aguarda, espera, deixa Deus fazer a sua vontade na sua vida. Pai querido, é difícil essa espera. É difícil a espera dessa moça que às vezes tem orado dizendo: Senhor, me dá um esposo. E a idade vai chegando e parece que todas as outras estão casando, só ela não. Esse rapaz que às vezes diz: Senhor, eu não quero entrar por esse caminho, que eu vejo os meus colegas entrando na prostituição, no adultério, na fornicação, não quero. Pai querido, eu quero um casamento, eu quero uma bênção na minha vida, e parece que não tem ninguém, é um deserto. Olha para o lado e vê todo mundo praticando sexo antes do casamento, e parece que só ele não está fazendo isso. Há 7.000 cujos joelhos ainda não se dobraram diante de Baal, há 7.000 que ainda não construíram bezerros de ouro para si. Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, por essa espera dessa moça, desse rapaz, desse homem de Deus que trabalha num lugar onde parece que está todo mundo na corrupção, todo mundo está dando jeitinho, todo mundo está tirando o proveito de uma situação irregular. Pai querido, abençoa, Senhor, a vida deste homem, para que ele possa esperar que no tempo certo a promessa de Deus vai se cumprir, e as bênçãos vão vir, e as portas vão se abrir, Pai querido, e as coisas vão acontecer, não pelos bezerros de ouro que estão sendo construídos, mas vão acontecer pela Tua promessa, Pai, pela Tua palavra, pelo cumprimento da Tua vontade, na vida deste homem e dessa mulher. Pai querido, seja o que for, a luta que for, a dificuldade que for, as barreiras que forem, ó Deus, nós não construímos e nem vamos construir bezerros de ouro para colocá-los no Teu lugar, Senhor. Por isso, Pai, eu oro a Ti nesta noite, e eu peço que Tu abençoes os Teus servos. Vivemos numa sociedade, Pai, malignamente pervertida e corrupta. Vivemos num momento, ó Deus, da nossa nação, que nós não sabemos mais de onde vem tanta corrupção. Onde estão os servos de Deus nessa terra?
Onde estão os homens e mulheres que não estão construindo para si bezerros de ouro? Onde eles estão? Pai querido, que eles estejam aqui nessa noite. Cada homem, cada mulher, ó Deus, que diz: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, como Maria disse ao anjo que a visitou. Pai querido, assim seja, Pai, na vida de cada um nessa noite. Dá força aos teus filhos e filhas, Senhor, para recusar a construir qualquer coisa que não seja o seu relacionamento com Deus. Que não seja, ó Deus, um futuro abençoado por Deus e aprovado por Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como trovão, tua voz ressoa como trovão, e as nuvens são os pés dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Aleluia. Minha alma está apegada a ti. Eu quero nessa noite orar pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida nesse mês de junho. Convidar você para vir aqui ao altar de Deus. Esse é o momento da sua gratidão, esse é o momento da tua, alegria por saber que o Senhor tem cuidado de você e tem conduzido você até o dia de hoje. Saia do lugar onde você está, venha ao altar de Deus. Uma vez por ano você esteja sempre aqui nesse lugar para dizer: Senhor, muito obrigado por tu me concederes mais um ano de vida. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Quanta gente bonita aí, né? Quanta gente boa que nasceu no frio de junho. Amém. Eu nasci, irmãos, no janeiro, em 63 de janeiro. Rio de Janeiro passava por um verão daqueles arrumados, muito calor. Mas essa turma aí, quando nasceu, a mãe envolveu um monte de panos, não dava nem para ver o bebê de tanto pano. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Estenda a sua mão na direção desses irmãos amados, dessas irmãs. Pai querido, a família, quando se reúne num dia de festa, há uma alegria no coração de todos, por um aniversário, por uma comemoração, seja ela de casamento, de nascimento, enfim, ó Deus, nós te agradecemos pela vida desses irmãos e irmãs, que nesse mês de junho, do dia 1º até o seu final, vão estar completando mais um ano de vida. Pai querido, talvez alguns aqui tenham sido, no meio dessa jornada, livrados de períodos de morte. Talvez alguém esteja lembrando aqui de um momento em que a mão de Deus o resgatou e naquele dia ele podia ter morrido, mas isso não aconteceu. Eles estão aqui vivos e glorificando o teu nome, ó Deus, e fazendo desse momento um momento de gratidão a Deus. Por isso, Pai, nós nos confraternizamos com eles e pedimos, Pai, que a tua boa mão continue sobre a vida de cada um deles, sobre os sonhos, sobre os corações, sobre os projetos para a vida pessoal, vida dos filhos, dos netos. Pai querido, abençoa, Senhor, os teus filhos, e que todos os anos eles possam estar nessa posição, a posição de um adorador que diz: Senhor, muito obrigado. De alguém que tem no coração a expressão da gratidão ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor está lhe concedendo. Continua livrando de todo mal, continua abençoando, ó Deus, os seus pensamentos, os seus projetos e suas atitudes. O seu deitar e o seu levantar seja guardado por ti, Pai,
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Celebre, glorifique a Deus, reúna-se com a família, nem que seja para um jantar dentro de casa, mas faça para dizer: Senhor, muito obrigado por mais um ano de vida que tu me concedes, em nome de Jesus. Ainda com os irmãos aqui, vamos estender as nossas mãos aqui para os pedidos de oração. Pai querido, são lutas por fora, perigos por fora e lutas por dentro, como disse o apóstolo Paulo. Somos provados todos os dias pelas circunstâncias que nos rodeiam e até pelos temores que estão dentro do nosso coração. Aqui, Pai, tem vidas preciosas para Ti. Aqui tem pessoas vivendo momentos tão angustiantes que os levaram a pegar um pedaço de papel e produzir um pedido de oração. Por isso, Pai, aqui estão as necessidades do Teu povo. E nós pedimos, Pai, que sejam elas quais forem, estejam eles onde estiverem, sendo cristãos ou não, ou por alguém que está intercedendo por outra pessoa. Liberta, cura, restaura casamentos, ó Deus. Levanta o abatido, traz, ó Deus, esperança ao coração daquele que já não tem mais esperança. Restitui a alegria da salvação àquele que está afastado de Ti. Traz-os de volta para a Tua casa, ó Deus. Abençoe estas vidas em nome do Senhor Jesus. E que milagres aconteçam a partir desses pedidos de oração. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Queridos, levante a sua mão. Senhor, obrigado pela Tua paz. Obrigado pela palavra que recebemos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque temos uma família em Cristo Jesus. E porque nessa noite essa família está reunida aqui. Amanhã, ó Deus, será uma quinta-feira abençoada. Vamos estar aqui, ó Deus, com mais uma oportunidade. Vamos cear juntos amanhã à tarde. Envia, ó Deus, as vidas que vão ser abençoadas também amanhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Antes de sair, dê um abraço no teu irmão. Diga: mantenha o foco de Deus na sua vida. Irmãos, hoje é o dia do pastor. Vamos orar pelo nosso pastor, né? Vamos orar pelo nosso bispo. Eu peço que o pastor Renato também suba aqui. Nosso amado pastor Deraci e pastor André também não estão aí, mas eu peço que o diácono Marcelo venha até aqui e faça oração em nome de todos os membros e todos os diáconos que vêm aqui fazer uma oração para nós concluirmos este culto, então. Amém. Graça e paz, amada igreja. Hoje, dia 8 de junho, se convencionou ser o dia do pastor. Então se torna oportuno nós agradecermos ao nosso sumo pastor ter feito a cada um de nós ovelhas do seu pastoreio, do seu rebanho. E ele se manifesta, o nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta em nossas vidas e se revela a nós pela vida do nosso amado pastor, o bispo Robson, nosso amado pastor Renato e também o pastor Deraci e o pastor André. Amém, que estão servindo a Deus lá na igreja de Tribobó hoje. Portanto, vamos impor nossas mãos e orar agradecendo a Deus pela vida desses amados homens de Deus, esses guerreiros valorosos, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, pela vida e pela obra que o Senhor tem manifestado, meu Pai, através do bispo Robson, através do pastor Renato e também o pastor Deraci e o pastor Adriano, e todos os pastores que o Senhor tem levantado para dirigir a tua igreja, para pastorear, para cuidar das tuas ovelhas, ó Pai, em toda a face da terra. Pai querido, grande é esta obra, o que nos deixa maravilhado. Eu até mesmo sinto aqui o desejo de orar, meu Pai, como Pedro, embora saiba que isso não é algo assim exatamente oportuno, mas me dá aquela vontade de falar assim: Senhor, é bom que façamos aqui uma tenda para o bispo Robson, uma tenda para o Renato, para o pastor Deraci, para o pastor André. Contudo, Pai, nós vamos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Filho. E vamos, ó Pai, continuar servindo ao Senhor,
trabalhando, meu Pai, um pelos outros, pela nossa família, servindo as mesas para que eles tenham liberdade para se aplicarem à palavra e à oração, porque o Senhor os tem levantado para favorecer, meu Pai, a cada um de nós. São pessoas abnegadas, que trabalham, meu Pai, e vivem não para si mesmos, mas para o Teu povo. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor, meu Pai, multiplique 100 vezes mais as bênçãos que o Senhor tem para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, venha surpreendê-los com as Tuas misericórdias, com as Tuas bênçãos, com os Teus milagres, sem contudo que seja necessário, meu Pai, conduzi-lo por lugares, ó Pai, muitas vezes que são desagradáveis, que não seja necessário experiências tristes, dolorosas, para que eles vejam um milagre do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os Teus servos. Nós queremos dizer, Senhor Jesus, que nós te amamos e que nós amamos os pastores que o Senhor, meu Pai, colocou aqui para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém.